Sérgio, para começar, cara, eu sei que você é um grande estudioso, né, da indústria automotiva aqui no Brasil. Por que no Brasil, durante anos, a gente teve aquele mercado tão fechado? O meu vô, ele sempre fala, né, que o Collor ele foi impeachmentado, mas para ele falou, pô, valeu o governo do Collor só para ter carro bom aqui no Brasil, porque antes não tinha. O que acontece é que o Brasil, de 68 a 91, era proibido importação de automóveis. Nossa. Proibido. Proibido. Não é que tinha alíquota de importação, era proibido. E o Collor, que na época falou que no Brasil só tinha carroças, ele abriu a importação. Então, a alíquota de importação no começo foi 85%. Eu participei disso daí. Só 85%. 85%. Foi aí que eu fui na França e fechei negócio com a Citroën para trazer a Citroën aqui no Brasil. A Citroën a gente já falou mal. Não tivemos experiência boa com o C3. Com os vidros elétricos do C3, sendo bem específico. E o que acontece com o Brasil é que na época a gente tinha montadoras no Brasil, tinha só 3, que era Volks, GM e Ford. A Fiat chegou na década de 70 e rapidamente conquistou 10% do mercado brasileiro. E o Collor abriu uma importação. O Collor baixou as barreiras de importação, começou com 85, depois foi para 60, depois foi para 50, depois foi para 40. E aí o Brasil começou a se abrir e foi aí que veio uma leva de montadoras. Que foi as montadoras, veio a Toyota, veio a Honda, com fábrica aqui, e veio a Peugeot Citroën e veio a Renault, que foi a primeira onda de fábricas que se implantaram no Brasil. Primeiro, você vende automóvel no país para sentir como é o país, e depois você faz investimento e faz uma fábrica. Depois nós tivemos uma segunda onda de montadoras em 2010, 2011, 2012, veio a Hyundai, basicamente veio só a Hyundai. E agora nós estamos tendo a onda chinesa, dos fabricantes chineses se implantando aqui no Brasil. Então tivemos todos esses passos. E sobre a implantação chinesa, tem muita coisa que eu posso falar com vocês e explicar para vocês, e eu vou explicar ao longo do podcast. E por que você decidiu empreender nesse mercado? Já que quando a gente olha para o Brasil, você tem um imposto absurdo sobre a cadeia produtiva de automóveis. Eu já vi corte seus em outro podcast falando que, olha, montadora não ganha tanto dinheiro assim quanto as pessoas pensam. Não, montadora, o que acontece no Brasil é o seguinte. O Brasil é um país em desenvolvimento. Países em desenvolvimento, eles têm uma característica. Eles têm uma despesa do país em relação ao PIB ao redor de 25%. Então a China tem menos de 25%, o México tem 25%, o Chile tem 25%, e o Brasil tem 36%, 37%. Ou seja, o Brasil é um país que gasta muito todos os anos para funcionar. Por um monte de razão. Tem muita ineficiência no governo, mas tem ineficiência em todos os governos do mundo. Mas o fato é que hoje o Brasil é um país que gasta 36%, 37% do PIB para funcionar. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos gastam 35%. E nos Estados Unidos, 4% é defesa. Ou seja, sem defesa, os Estados Unidos gastam 31%. A gente gasta 1% de defesa e gasta 36%, 37%. Então, a gente sem defesa gasta sensivelmente mais que os Estados Unidos para funcionar. Quando você compara a gente, por exemplo, com a Alemanha gasta mais ou menos 40% do PIB para funcionar. A gente gasta 36%, 37%. Só que não vamos comparar as escolas públicas da Alemanha com as nossas, as universidades, o serviço de saúde, etc. Então, mas esse é o nosso país. E numa democracia, e o Brasil é uma democracia, você diminuir despesa pública é extremamente difícil. Porque ninguém quer perder o privilégio que tem. E quando você começa a diminuir despesas, algumas pessoas vão perder privilégios. Então, não tem jeito. Então, o Brasil gasta muito. Segunda coisa que tem o Brasil é o seguinte. Esses países em desenvolvimento, China, México, Chile, Turquia, eles têm uma dívida em relação ao PIB ao redor de 50%, 60% do PIB. A gente tem 90%. Então, a gente é um país que gasta muito
e tem muita dívida em relação ao PIB e paga por essa dívida uma taxa de juros muito alta, porque a Selic está em 15%. Então, o governo é o principal pagador de Selic. Então, assim, o Brasil precisa arrecadar. O Brasil, historicamente, ele não cobra tributo sobre renda. O Brasil cobra tributo sobre consumo. Então, por exemplo, a alíquota máxima de imposto de renda no Brasil é 27%. Nos Estados Unidos é 40%, 42%. Na França é 48%. Ou seja, nos Estados Unidos, eles tributam renda. No Brasil, a gente não tributa renda, porque a alíquota máxima é 27%. E, por enquanto, nas empresas, quando você distribui da empresa para o acionista, essa distribuição para o acionista também não é cobrada imposto. Falta só a sanção presidencial para mudar isso. Né? Mas, por enquanto, não cobra. Sim. Então, o que acontece? O Brasil gasta muito, o Brasil tem muita dívida e o Brasil precisa arrecadar. Como eu não cobro imposto de renda, eu tenho que cobrar sobre o consumo. E cobrar sobre o consumo é muito injusto, porque a pessoa de baixa renda, ela gasta 100% da renda dela. Uhum. E a pessoa de renda mais alta, ela não gasta 100% da renda dela, porque ela poupa, ela viaja para o exterior, onde ela gasta lá fora e não gasta aqui. Ou seja, na prática, quando você taxa consumo, quem paga mais imposto acaba sendo o pessoal de baixa renda. Sim. Só que numa democracia, para você mudar isso daí, é quase impossível, porque quem tem que mudar isso daí é o Congresso. O Congresso, ele sofre pressões de um monte de gente, de quem ajudou para eleger os deputados e dos próprios deputados e etc. E se você vai taxar alta renda, esse pessoal que ajudou a eleger o Congresso e os próprios deputados, eles vão pagar mais imposto. Então é muito duro você mudar isso daí numa democracia. Então, por isso que o carro no Brasil, por exemplo, eu falo, o carro é um vetor de arrecadação de imposto. Porque no Brasil, nós temos mais ou menos, na média, 36%, 37% de carga tributária em cada carro vendido. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é 0%, na Europa é 21% de IVA, na China é 10%, no Brasil é 37%. Estados Unidos é 0% sobre carro? Não tem Estados Unidos é 0%. Por isso que é tão barato, né? É por isso que é mais barato. Nos Estados Unidos é 0%. E no Japão é 0%. Não tem tributo sobre carro no Japão, 0%. É que na média 1/3 do carro é imposto. Então. E a gente paga 36%, 37%. Então o nosso carro ele acaba sendo caro para o consumidor e barato para o fabricante, porque quando você tira imposto, o nosso preço sem imposto no Brasil é barato. E o que acontece? Você pega, por exemplo, tem que pegar carros que são fabricados no mundo inteiro, com fábricas no mundo inteiro. E o carro mais global, inclusive o carro mais vendido da história do automóvel, é o Toyota Corolla. Já vendeu 50 milhões de Toyota Corolla no mundo. É de longe o segundo carro mais vendido, vendeu 22 milhões. Então, vamos pegar um Corolla, fabricado no Brasil, fabricado nos Estados Unidos, fabricado no Japão, fabricado na Europa, lá eles fazem na Inglaterra o Corolla Hatch, mas é o mesmo carro. O Corolla no Brasil, ele custa, esquece a versão híbrida, porque a versão híbrida às vezes tem carga tributária diferente. O Corolla gasolina, ele custa no Brasil mais ou menos 190 mil reais. Quando você tira imposto, dá algo ao redor de 120 mil reais, que é 22 mil dólares a 5,50. Então, o fabricante no Brasil, quando ele vende um Corolla no Brasil, ele recebe 22 mil dólares. O mesmo Corolla em Miami custa 28 mil dólares. Não tem imposto. Então, a Toyota, quando vende um Corolla nos Estados Unidos, ela recebe 28 mil dólares. No Brasil, recebe 22. Esse mesmo Toyota, na Europa, ele custa 38 mil euros. Quando você tira o IVA, 21%, dá 32 mil euros, você adiciona a conversão euro-dólar, você dá 35 mil dólares. Olha só, a Toyota vende um carro 35 mil dólares lá fora, na Europa, e vende o mesmo carro no Brasil por 22. Ela não ganha dinheiro no Brasil. No Japão o carro custa
3 milhões de ien, que dá 20 mil dólares. Só que o sistema de produção no Japão, o aço, as fábricas, etc., é muito mais barato que no Brasil. Então, no Japão, a Toyota ganha dinheiro, no Brasil, a Toyota não está no balanço, mas ela não ganha dinheiro. E como é que a gente sabe que a Toyota não ganha dinheiro no Brasil? A Toyota é a maior fabricante do mundo. A Toyota fabricou o ano passado 10,8 milhões de carros. Quando você fabrica 10,8 milhões de carros, a Toyota tem 18% do mercado americano, 40% do mercado japonês, 7,5% do mercado europeu, 8% do mercado chinês. A Toyota podia tranquilamente aqui ter 15% ou 18% de market share. Por que ela não tem? Porque ela teria que fabricar carros no Brasil que não vão dar rentabilidade para a Toyota. É por isso que ela não faz. Porque ela poderia fazer, maior fábrica do mundo. Por que a Toyota, para vocês terem uma ideia, o mercado mundial de automóvel é 90 milhões. 90 milhões. A Toyota fabrica 11, arredondando. Ou seja, ela tem, em média, em todos os países, 12, 13% de market share no mundo. No Brasil tem 8,5%. Ela podia ter 13%. A Toyota tem 35% do mercado na Tailândia, tem 40% do mercado das Filipinas. A Toyota é a maior montadora do mundo. Ela tranquilamente podia ter mais share aqui. Não tem por quê. Porque não vai ter rentabilidade. Ela produz aqui ou importa? Ela produz. Produz. Inclusive, a fábrica dela passou por um vendaval e destruiu a fábrica inteira.